maravilhosa! Deu Super certo, feliz Flá? Deu. sempre! Tudo certinho aí, Cris? Tudo lindo! Obrigada por ter Bom, aceito meu convite, obrigada por estar aqui. Olha, Márcia, bem-vinda! Que bom que tu chegou. Clarissa Medeiros. Gente, a história dela é tão bacana da gente conversar, porque ela tinha um bom cargo, né, claro, numa grande empresa em São Paulo, em Jundiaí, né, que tu comentou comigo, e ela resolveu largar tudo, fazer um mês sabático para simplesmente se conectar com ela mesma. Eu quero que tu conte o que que te deu, o que que bateu nesse coração que tu falou, gente, eu preciso sair daqui, preciso me conectar com outra coisa e me entender. O que que aconteceu? Conta tudo pra gente. Abre teu livro da vida. Cris, eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui. E parabéns pela série Mulheres Protagonistas. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, que está inspirando muitas mulheres. E eu estou super feliz da gente ter essa conversa. Hoje eu quero contar um pouco assim dos bastidores, coisas que eu nunca conto nas palestras oficiais, para compartilhar um pouco, principalmente com as mulheres que estão acompanhando a gente, o que envolve uma escalada de carreira, para chegar na liderança, também para liderar um negócio próprio. Então, esse lado do sabático, de eu ter deixado o mundo corporativo para me reconectar, tem a ver com a minha trajetória, que é uma história que envolveu muitas transições. Eu tenho a metade da minha carreira no mundo corporativo e a outra metade como empreendedora. E levou algum tempo para eu encontrar realmente qual era a minha vocação, qual era o meu propósito e me encaixar em algo que eu realmente goste de fazer, que realmente tenha fluxo, que eu ame, que é o lugar que eu estou hoje. Que bom. E essa busca ela me acompanhou desde muito menina, porque com 17 anos eu já tinha interesse por psicologia e eu comecei muito cedo a minha jornada de autoconhecimento. Com 17 anos eu comecei a fazer, para você ter uma ideia, terapia junguiana, que era a interpretação dos sonhos, Nossa. porque eu tinha essa curiosidade de... Eu sonhava muito, tinha sonhos muito lúcidos, cheio de cores, cheio de acontecimentos, e eu tinha curiosidade para compreender o significado daquilo que se passava nesse lado da fantasia, nesse lado mais sutil, né? E o maior investimento que eu fiz na minha vida inteira foi o autoconhecimento. Comecei a praticar meditação cedo também. Quando eu tinha Uhum. apenas 22 anos, já praticava yoga e meditação. E eu comecei a minha carreira no mundo corporativo, na área de comunicação empresarial. E explorei, assim, vários lados desse mercado. Comecei em agência, depois eu fui para marketing num banco internacional. Então, tive essa experiência com empresa. E eu empreendi pela primeira vez muito cedo. Uhum. Essa coisa de largar tudo e se reconectar comigo mesma e me redescobrir aconteceu pela primeira vez aos 24, Olha, quando eu era uma menina, né? com Pensa, certeza. Cris, 24 aninhos. Um bebê. Adoro. Gente, um bebê, e um bebê idealista, né? Porque eu queria mudar o mundo. Eu trabalhava num banco, eu tinha. Foi muito curioso, porque enquanto a maioria dos meus amigos eles eram estagiários ainda e saíam para balada e tal, eu tô, como a Teca tá falando, eu era super precoce, eu já era cheia de Aham. responsabilidade, né? Eu já me Sim. vestia como mulher e ia para os clientes de salto e defendia as campanhas, maior liderança, mas eu era super novinha, né? E eu tinha vontade, Cris, desde aquela época, de ter um trabalho com mais impacto social. Esse era o impulso do meu coração mesmo. Eu não queria só ganhar Uhum. dinheiro. Naquela época eu já tinha um cargo legal, eu era gerente. Eu não queria só ter status, um cargo, um nome. Eu queria realmente ter um trabalho que gerasse um impacto positivo na sociedade. E no banco em que eu trabalhei, que era o Bank Boston, era um banco com uma atuação social muito forte. Eu tinha um trabalho como voluntária na Fundação Bank Boston e aquilo me inspirou a me aventurar a trabalhar o marketing para causas sociais.
Digo me aventurar porque abrir um negócio, quando a gente é muito jovem, é uma aventura em dobro, né? Então, a primeira Sim. vez que eu saí do corporativo e empreendi foi nessa fase, tá? Foi nessa Tá. fase. E naquela época eu não tive mentoria. Então, foi uma fase que eu realizei muita coisa legal, mas assim, foi muito na base do esforço, sabe? Porque eu não tinha orientação. Uhum. Não é como acontece hoje com as minhas clientes, que elas contam comigo como mentora, elas têm orientação, ou como nós que temos o Chinechique como mentor, então que a gente tem uma trilha a seguir. Naquela época eu Sim. empreendi na cara e na coragem, né? Eu tinha uma sócia que é minha irmã, que é jornalista, e a gente mandou ver, prospectar cliente, entregar projeto para ONGs, para corporações, eram projetos ligados à sustentabilidade e causas sociais. E eu Opa. aprendi muito nessa fase, muito. Aprendi muito. Eu aprendi o que é ser uma gestora, eu liderava uma pequena equipe de consultores, além de liderar o próprio escritório. Uhum. Então, no meu primeiro negócio, eu acumulava assim, as funções executivas com o papel de ser consultora perante os clientes, né? Aham. E, e assim, nesse primeiro negócio, Cris, foi a ponte para o que aconteceu depois e que me levou ao segundo sabático que você contou no início aqui da conexão. Aham. Meu principal cliente foi a Tetra Pak, que é uma das maiores indústrias de embalagem do mundo. Sim. E, e eu era assim, braço direito da diretoria de comunicação na Tetra Pak e acabei adquirindo um conhecimento sobre esse setor. Então, chegou um ponto que surgiu uma oportunidade de eu assumir uma diretoria numa outra indústria de embalagem que também é líder global, mas no segmento de embalagens plásticas. E eu precisava começar a diretoria de relações externas e sustentabilidade, que era um trabalho que envolvia uma mudança cultural para implantar essa consciência de ser sustentável no conselho, no corpo gerencial, nos colaboradores. Uhum. Envolvia também gestão ambiental e comunicação interna e externa. E essa indústria fica sediada em Jundiaí, ela tem outras 8 fábricas no Brasil. E eu topei esse desafio e mudei de São Paulo e fui para lá, mudei de Baita cidade, desafio. né? Deixei A de gente ter vai a na cara minha e na pequena. coragem, né? Legal. Foi um baita desafio. Foi desafio desses de dar frio na espinha, sabe? Sim. Eu lembro que eu comecei lá sem equipe, era eu, meu notebook e o presidente da empresa me pressionando de noite. Não tinha sábado, domingo, feriado, não tinha limites. E eu construí um trabalho lá bem interessante, que era um trabalho de relacionamento com os principais clientes daquela empresa. E esses clientes eram grandes indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas e de produtos de higiene e beleza também. As grandes marcas que a gente consome rotineiramente eram os Aham. clientes. Então foi muito aprendizado e eu conduzi esse processo de mudança cultural, eu conduzi muitos treinamentos. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver essa persona mais palestrante. E eu Legal. coloquei muito em ação lá o meu talento para mentoria. Me formei coach, né? Essa época foi nessa fase que eu comecei a fazer minhas certificações. E a intenção naquela época de estudar coaching e outros métodos era, por um lado, atender bem a empresa e ter mais ferramentas para desenvolver esse trabalho e enfrentar aquele desafio. E eu também queria ter um plano B, sabe? Porque Uhum. eu tenho essa coisa de olhar lá na frente. Eu estou aqui, mas eu estou com um olhar no futuro sempre também, né? E nessa época eu conheci o Amit Goswami, que hoje é meu mentor, que desde então se tornou meu mentor, e ele é físico quântico. E o Amit, Sim. ele muito espiritualizado também, né? Ele tem uma visão que não é só da física. Além de ser um físico, ele consegue fazer essa ponte entre a ciência e a consciência, entre o desenvolvimento pessoal e a ciência. E estou vendo um Uhum. monte de gente querida entrar aqui, a Sofia Nabu, com a Aham. Tatiana, Legal. super feliz.
E o Amit, ele revolucionou assim a minha visão de mundo, Cris. O Amit revolucionou a minha visão de mundo. Porque pensa, eu era executiva numa corporação, eu não tinha tempo para nada. Eu ficava bem estressada, inclusive, porque eram muitos problemas, uma indústria de embalagem, super impacto social, impacto ambiental, principalmente, Sim. muita, muita expectativa em cima de como a empresa ia se posicionar, com toda essa história da reciclagem de plástico, e eu estava como porta-voz à frente dessa história, dessa confusão, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo, tinha o meu lado de autoconhecimento, de meditadora, de investigadora da consciência, que era tudo que eu fazia quando eu não estava o tempo inteiro dentro da empresa, e era também o olhar que eu procurava trazer para dentro da organização. Essa ideia de você ter uma consciência mais ampla do que só executar um trabalho para ganhar um salário e pagar conta. Eu nunca acreditei que a vida é sobre isso, sabe, Cris? Sim. E quando que tu conseguia ter tempo para isso dentro disso tudo, claro? Né? Porque tu tava a mil Olha, ali, 24 horas por dia. Como é que tu conseguia parar e meditar? Parar e ainda fazer, né, outras coisas? Como é que tu conseguia organizar a tua vida e o teu tempo para atingir todas as coisas que tu gostava, que batiam no teu coração? olha, essa é uma questão importante. Eu sempre acreditei que a nossa felicidade ela é proporcional à nossa disciplina. Se a gente quer realmente ser feliz, a gente precisa pagar o preço de se organizar e ir atrás do que é importante, né, para cada uma. E Uhum. autoconhecimento e qualidade de vida sempre foi importante para mim. Embora eu tivesse esse desafio todo, eu nunca gostei, eu nunca me aceitei como uma mulher estressada e nunca me permiti abandonar minha vida pessoal, meus relacionamentos, a minha saúde. Eu sempre estou em Uhum. busca de manter um nível adequado de saúde mental e emocional, de saúde física, de ter espaço para coisas que sejam prazerosas também, além de ter um trabalho com significado. Eu sempre Aham. busquei isso na minha vida. Então, como que eu sempre conduzi? Eu procuro encaixar a meditação como a primeira coisa do dia. Então, eu vou contar um segredinho que acho que vocês vão achar graça, que é uma coisa interessante. O que eu mais gosto, em termos da minha alimentação, é o café da manhã. Eu adoro tomar café da manhã, né? Então, eu fiz um acordo comigo mesma que enquanto eu não medito, eu não tomo café. Tu não pode Ah, comer, não pode comer antes de meditar. são os Então, o que acordos que eu aqueles faço? importantes que a gente faz com a gente. Muito bom. Gente, parece infantil isso, mas a gente precisa, sabe, fazer esses acordos. Então, eu estabeleci esse acordo comigo, que eu faço a minha meditação de manhã. Se acontecer de, por uma agenda ou por até cansaço, acordei mais tarde, eu não tiver aquele tempo que eu gostaria, eu faço 5 minutinhos que seja, 10 minutinhos de uma respiração consciente, que é pegar o Uhum. ar e soltar o ar lentamente, procurando esvaziar meus pensamentos, me dando aquele momento de sintonizar para o meu dia e de estabelecer uma intenção para o meu dia. Por Muito exemplo, importante. hoje, qual é a intenção para o meu dia? Hoje eu estou fora da minha casa, eu estou fora da minha rotina, fora da minha estrutura de trabalho, estou viajando. E a agenda lotada. Qual é a intenção para esse dia? Como eu quero me sentir hoje? Qual é a coisa mais importante que eu tenho para realizar hoje? Eu Uhum. sintonizo nisso logo cedo. Aí eu vou para banho, café da manhã, tudo mais, trabalho, tá? E outra coisa que é importante é a atividade física. Eu sempre tenho esse olhar de manter a atividade física. Eu não sou rata de academia, tá? Uhum. Eu prefiro a modalidade da yoga, então eu pratico em casa mesmo. Eu aprendi a fazer posturas, já fiz muitas aulas com professores, hoje eu toco a minha prática em casa e eu tenho o meu mat, o meu tapetinho de yoga, e aonde eu tiver, eu levo ele. E não importa se eu tiver numa correria, eu adapto. 10 minutos, Maravilha. 15 minutos ali para esticar o corpo. Então, em Jundiaí, o que eu fazia para manter o equilíbrio? Eu tinha um professor de yoga maravilhoso que, assim, salvou a minha vida naquela fase, porque 2 vezes por semana,
podia estar chovendo canivete, eu atravessava do lugar onde eu morava, que era fora de Jundiaí, era caminho de Itu, eu atravessava até o centro, que eram uns 20 quilômetros, para fazer a aula dele. Então era um momento de para o mundo, que agora eu vou relaxar, e eu vou me perceber, e eu vou fluir. E eu também fazia umas caminhadas bem bacanas. Eu morava perto de uma serra, que chama Serra do Japi, e que tem um caminho bem longo em direção à Mata Atlântica. E eu pegava para fazer umas caminhadas de final de semana, assim, mais puxadas, respirar ar puro. E nesses momentos, eu percebo que tenho muitas ideias criativas, sabe? Quando eu saio daquele foco do escritório. Então, acho que é muito importante. Não é só para o corpo. Essas pausas, elas são principalmente para a Pra mente, mim. Uhum. tá? Principalmente para a mente. E o sabático veio depois disso tudo. Sim. Não, mas foi bom tu falar, porque esse negócio que tu disse da intenção do dia é muito importante, né? Porque daí tu já te direciona, tu consegue ter mais produtividade quando tu faz isso durante o teu dia, né? E outra coisa que eu achei bacana a gente salientar, que tu tinha falado lá atrás, é que por mais que desse um frio na espinha, né? O medo, ele não te travou. O medo, quando ele trava a gente, é uma bosta, né? Na verdade, o medo ele tem que te impulsionar, tem que fazer com que tu vá pra frente, que é uma coisa que te dá o frio na espinha, mas que tu vai e faz acontecer. Então, a gente percebe já na tua história que tu vem contando que tu gosta de ter desafios, né? De se sentir desafiada. Então, a gente começa a entender como que tu pega e larga tudo e vai pra Índia e vai pra Amazônia, né? Começa Eu a vou entender contar um uma pouco coisa, um dessa... segredo para vocês. A Ana Coda entrou maravilhosa, amo. Super mestre de meditação. Ai, que Vou legal. contar um segredo para vocês, coisa que ninguém fala, tá? Mas eu acho importante falar essas coisas. Uhum. Tudo que eu faço muitas vezes enfrentando medo mesmo. Às vezes as pessoas idealizam, né? Te vem lá no palco falando para um monte de gente falar, ela não tem medo de nada. Não é verdade. Eu tenho medo da maioria das coisas que todo mundo tem. E eu também sinto exaustão. Eu fico muito cansada. Tem dia que eu não tenho vontade de fazer as coisas. Uhum. Tem dia que eu tenho uma tendência a procrastinar as coisas. Ou que eu me sinto confusa a respeito das coisas. Às vezes eu sinto preguiça. Alguém está se identificando? Normal, Isso né? acontece com você ou só comigo? Normal. Não é? Então, Normal. veja, eu fico doente também. Então, assim, tudo que acontece com todas as pessoas normais também acontece comigo, porque eu também sou uma pessoa normal. Então, ou anormal, né? O que é ser normal? Não, todo mundo é ser É, humano, né? Então, eu acho é, importante, a Tatiane está falando, ai, que alívio ouvir isso. É importante a gente é. colocar isso, porque assim, existe Um um alívio mito, também. que é assim, o mito das mulheres poderosas. Como se assim, existisse a categoria das bem-sucedidas, que são aquelas perfeitas que não têm problemas, e todas as outras. E, gente, isso é uma ilusão, não existe isso. Não. Não existe. Não existe. O que existe para mim, no meu entendimento, é o quanto que você está disposta a romper com a tua zona de conforto e enfrentar aquilo que te segura para ser quem você quer ser, né? E ocupar o E teu na... tempo com aquilo que é importante, né? Em vez de te Exato. preocupar, ocupar o teu tempo com aquilo que realmente é importante. Simples. Mas não é simples. Mas a gente vai. É simples, mas não é fácil, né? É, é. É simples, mas não é fácil. Então, eu atribuo o meu senso de realização, que eu me considero uma pessoa muito realizada, né? Eu atribuo o meu senso de realização a essa disciplina de enfrentar os obstáculos. Eu tenho essa energia de superação. Não é só que eu gosto de desafio, é que eu não me conformo eu não aceito que alguma coisa me detenha. Ótimo. Nada pode, eu não gosto que nada me detenha, nem alguma coisa fora, muito menos dentro. Quando é alguma coisa fora, eu até aceito se não tiver jeito, tem coisas que a gente precisa aceitar, né?
Porque tem coisas que não dependem de você, você tem que aceitar. Mas aquilo que depende de mim, eu não aceito que eu seja um obstáculo para mim mesma, entende? Então eu Entendo. enfrento os meus dragões. Ótimo. E, e quando as coisas não estão funcionando, e eu fico infeliz, eu trato de promover grandes mudanças, né? Então, as grandes transições que eu fiz, tanto aquela do banco para o primeiro negócio, quanto do primeiro negócio para ser uma executiva, quanto depois que eu já era diretora de uma empresa, mas vi que, nossa, não ia ter jeito, eu ia precisar mudar de novo. Sempre teve alguma insatisfação que funcionou como uma espécie de um fogo no meu calcanhar, entendeu? E eu lembro até hoje, Cris, eu lembro até hoje do dia que eu percebi que os meus dias na empresa estavam contados. Eu lembro até hoje como foi a sensação. Ó, Eu lembro, eu lembro. conta pra Eu gente, lembro. conta pra gente. Ah, e sabe quando foi? Foi no momento em que eu bati o crachá na catraca eletrônica. E entrei num ambiente que era sempre igual e que era um ambiente com pegada de fábrica, porque lá era o escritório e era a fábrica também. E eu trabalhava, minha área era sustentabilidade e comunicação, mas fisicamente estava dentro da área de supply chain. Então, eu trabalhava com pessoas que estavam comprando o tempo todo e negociando importação e exportação, né? É uma empresa global, 45 países, tinha operações de exportação e importação para o mundo inteiro. E eu vi que, putz, não tem jeito, eu tenho uma alma empreendedora, eu tenho uma alma muito inventiva, que não se adapta a uma pegada muito rotineira. E não que isso seja melhor, na verdade, eu confesso para vocês que naquela época, tudo que eu queria era me enquadrar no modelo de ser diretora daquela empresa, morar num sítio em Jundiaí, levar meu casamento adiante, era isso, ter Uhum. filhos. Naquela época eu tinha essa receita de felicidade na minha cabeça. Mas a vida me mostrou que não era esse o script que estava guardado para mim, porque eu não estava feliz naquele emprego e eu não me adaptei ao interior. Na época eu estava casada, meu marido também não se adaptou, ele é carioca, ele também não se Uhum. adaptou ao interior. E eu vi que a minha alma empreendedora me chamava para uma próxima jornada. Então foi aí que eu precisei enfrentar isso, porque eu percebi que se eu me demorasse, eu ia me enrolar, porque tinha muitas coisas em Uhum. jogo. Tinha minha carreira, tinha meu casamento, tinha a carreira do meu marido. Então não dava para eu ficar fingindo que estava tudo bem e vamos levando. Eu conduzi a transição dentro da empresa com responsabilidade, com transparência, eles compreenderam, eles concordaram, negociaram um acordo Uhum. possível e um dia depois que eu me desliguei da empresa, eu coloquei o pé no avião, me mandei para Santarém, na Amazônia, Que e massa. passei um tempo lá sozinha, sozinha. Foi uma das únicas viagens que eu fiz sozinha na vida, e foi Uhum. uma grande aventura. Quantos anos tu tinha, O Clara? Eu tinha 32, eu acho. 32. Isso Tá. foi em 2011, 9 anos Tá. atrás. Uhum. 32 aninhos. E casadona, conversei com o maridão, falei, olha, eu vou descansar um pouco, eu já volto. Mas foi um descanso um Adorei. pouco diferente. Foi um Sim. descanso um pouco diferente. Eu falei, estou muito estressada, eu preciso de uns dias, eu vou para praias dos rios Tapajós. Essa foi a história oficial. Mas o que Uhum. aconteceu por lá, assim, eu comecei nas praias do Rio Tapajós, mas logo o meu espírito aventureiro tomou conta e eu me meti num barco Rio Amazonas acima para explorar as comunidades do Amazonas. E lá eu Ai, meu reconectei Deus. muito o meu lado de mulher selvagem mesmo. E percebi que a gente Que tem massa. várias facetas, sabe, por trás da maquiagem aí que tem uma mulher selvagem também. E a segunda parte dessa trip foi Índia. Eu subi os Himalaias com um grupo de pessoas de vários países, todos praticantes de yoga,
E lá eu tive uma certeza. Eu subi aquela montanha como executiva, chegando lá em cima eu tive uma certeza que quando eu voltasse para o Brasil, eu ia dedicar minha vida inteira a desenvolver pessoas, a ajudar as Olha pessoas a só, chegarem no seu máximo. E eu desci onde deu daquela clique. montanha como empreendedora, como mentora, né? E abri o meu negócio atual e as coisas começaram a fluir, porque aí eu conectei no meu propósito e quando você se conecta no seu propósito, nada te segura, né? Nada. Nada te segura, é uma questão de tempo. Uma questão de tempo. É, olha que bacana, né, gente? A gente ouvir isso, né? Que a gente que tem uma hora que dá um clique, tu tá caminhando, né? Tu sabe mais ou menos. E eu acho que a gente é muito domesticado também, né, Clá? Então, o lance de tu ir pra Amazônia e se descobrir também que tem esse lado selvagem é muito lindo, porque é uma libertação, né? Porque a gente é um pouco domesticado, assim, eu sinto isso. A gente é cheio de sistema de crença, o juiz, a vítima de nós mesmos, a sociedade, né, o que tem que parecer e tal, e por trás disso a gente tem que entender que a gente é livre para também fazer as nossas escolhas, né? Com disciplina, como tu disse, para conseguir ter essa organização intencional. Tem algumas perguntas que vieram ali em cima, deixa eu dar uma voltada aqui. Clarissa, fala pra gente sobre como que você buscou ou o que você buscou para conseguir equilíbrio na sua vida executiva. Eu acho que tu já falou isso, né? Foi aquela a questão da tua rotina. Não sei se tu quer. Sim, A Teca botou sim, mas várias perguntas. tem uma dica aqui rapidinho eu posso trazer, que acho que é legal, que Hum. eu pratico até hoje, porque eu continuo tendo umas vidas executivas, né? A diferença é que eu não tenho salário. É que hoje eu não sou É, empresária, eu toco um negócio, né? Mas é uma vida executiva da mesma forma. Você só não tem o chefe, é você, né? Essa é a diferença. O que eu faço todo dia? Todo dia eu estabeleço quais são as 3 ações de progresso para o dia, ou seja, eu estabeleço apenas 3 prioridades para o dia. Isso quer ótimo. dizer que eu só faço 3 coisas? Não. Quer dizer que eu tenho 3 prioridades. Então, são aquelas 3 coisas mais importantes a cada dia. E aí, o Perfeito. que der para fazer além disso é lucro. Mas todo dia, todo Perfeito. santo dia eu me pergunto, o que eu preciso fazer hoje para que meu dia seja bem sucedido? E aí eu sempre tomo cuidado também para que não seja só uma coisa tarefeira, do tipo operacional. Precisa ter um pouco do operacional, precisa ter algo estratégico que leve meu negócio adiante e precisa ter algo que agregue valor ao meu cliente. Para quem trabalha em cliente interno, né, que você precisa olhar. Uhum. Então, isso eu faço até hoje e é uma receita de sucesso aí que vem dando bem certo. Ótimo. Eu tenho feito isso também, da gente definir prioridades, né? Isso é muito importante. Muda tudo. Muda o jogo. Muda o jogo. Muda, A Teca perguntou totalmente. aqui em cima, quando que você começou a palestrar? Deixa eu ver. Olha, eu comecei a palestrar voluntariamente em 2011. 2011, vocês já perceberam que é o ano que aconteceu tudo, né? Eu fui para a Amazônia, fui para a Índia, me tornei mentora, me certifiquei coach, dei palestra. Foi muito interessante. A minha primeira palestra foi um baita desafio. Eu fui convidada por uma grande amiga, que é a Mariana Amaral. A Mariana Amaral, ela é a fundadora da Virada Sustentável e da Virada Zen. Eu fui mentora dela, naquela época, informalmente. Não uma relação de mentoria, contrato assinado, mas a gente fazia mentoria na jacuzzi, na piscina, no sítio. Por Ai, que onde show. é a nossa amizade, a gente ia criando os projetos. E a Mariana me convidou para palestrar na Virada Zen. Minha primeira palestra foi para 300 pessoas. Eu nunca tinha dado uma Uau! palestra na vida. Eu achei que eu Nossa! fosse ter um colapso nervoso e deu tudo certo. E eu tive feedbacks super positivos e aquilo me encorajou muito a seguir adiante, né? E Energia da um pouco superação. total, total. Ela falou, Clá, eu quero Uhum. que você palestre, vão ter vários palestrantes, eu quero que você seja a primeira a entrar no palco. E, sério, Gabriela! gente, a hora que você entra num palco com 300 pessoas, pensa que Uau! são 600 olhos. Sim, São 600 sim. olhos. São milhares de olhinhos ali, brilhando, né? Tilintando.
Então, foi uma super adrenalina e foi muito interessante, que eu palestrei sobre a alegria na carreira e contei a história da Índia, Ah, inclusive. E depois eu busquei me profissionalizar mais. Então, a partir de 2015, eu fui para a Califórnia estudar empreendedorismo e eu me preparei como palestrante e fundamentos da liderança feminina. Depois me certifiquei, coach para empreendedoras, enfim. Foi uma história longa lá. Eu fiquei 3 anos indo para São Francisco e para Santa Cruz, que é uma cidadezinha no litoral do Vale do Silício. É muito interessante. uhum, É uma cidade litorânea, ao mesmo tempo que tem um pessoal de tecnologia, um pessoal muito criativo, né? uhum. E lá que eu tive assim os fundamentos mesmo do empreendedorismo feminino, foi lá. E Que aprendi legal. a palestrar com uma mulher maravilhosa, que foi minha coach, que chama Sirena Andrea. A Sirena, ela é a diretora do espetáculo Monólogos da Vagina nos Estados Unidos. Sim, sim, eu sei. Eu já vi. Ela Incrível. é Yoni Monologues. Ela é a diretora do Yoni Monologues. Então, é uma puta atriz, uma puta preparadora de palco, e ela foi a minha coach de storytelling. E a Nossa, minha primeira nossa. mentora, que a gente nunca esquece, né? A primeira mentora a gente nunca esquece, foi a Sage Lavine, que é uma empreendedora maravilhosa. E ela que fez eu entender tudo que eu queria e como eu precisava me desenvolver, né? Tudo que eu precisava aprender. E foi muito estruturante na minha vida. Que legal. E me conta, Clá, a Índia. O que que a Índia trouxe para ti? Tudo bem, tu desceu do Himalaia como uma empreendedora, né? Mas tu ficou quantos dias lá? O que que ela te deu de mais, assim? Porque a Índia, eu não fui ainda. Eu tenho vontade de ir, porque eu acho que ela tem algo assim muito espiritual, né? Ela te Muito. traz algo Bom, assim muito. A Índia, bom, eu já fui 3 vezes para lá. A primeira vez, que foi essa de 2011, ela me trouxe muitas coisas importantes. A primeira, ela me trouxe o entendimento de que o nosso estado de felicidade é independente do que acontece fora da gente. Que felicidade é um estado interno. Porque assim, você vai para a Uhum. Índia, eu passei por lugares que só tinha lixo, que não tinha saneamento básico, que o hotel não era tão confortável, que eu não conhecia ninguém, que a comida era esquisita. Ou seja, eu tinha tudo para estar infeliz. E eu nunca me senti tão bem, tão realizada e tão inspirada. E Uhum. como você falou, é muito espiritual lá. Então, foi uma reconexão comigo e eu aprendi assim a ter mais confiança no invisível, a parar de ficar buscando sempre evidências e provas para tudo e confiar mais no meu feeling, na minha intuição. Porque lá Ótimo. a gente visitou alguns lugares assim de energia muito elevada, porque eram lugares onde eu fui meditar com um grupo, onde meditaram grandes sábios. Tá? Por exemplo, eu meditei dentro da casa do Krishnamacharya, que foi um dos maiores sábios iluminados do século XX. A gente meditou dentro da casa dele. Então, quando você está num ambiente desse, o seu pensamento ele para naturalmente. E você fica num estado sem pensamentos, que é o estado do ser. E aí você percebe que a felicidade ela está muito mais ligada a um estado mental do que Total, aquilo que você obtém materialmente fora de você, entende? total, Porque total, veja, total. se a tua posse material fosse garantia de felicidade, todo mundo que tem grana seria feliz e todo mundo que é pobre seria infeliz. Triste. E não é isso que a gente vê. Não. Existem outras variáveis. Então, é claro que a pobreza traz infelicidade porque ninguém quer viver na escassez. E é claro que ter conforto material traz prazer. Mas eu entendi que a felicidade ela é mais dependente, ela depende mais daquilo que se passa dentro do seu pensamento. Tá? Uhum. Além disso, que a Índia me trouxe? A Índia me trouxe um reconhecimento do dom, do talento, do valor que eu tenho para compartilhar com as pessoas. Porque até então eu não tinha me ligado em qual era a minha verdadeira vocação. Eu já aconselhava líderes, eu já atuava informalmente como uma mentora, mas eu não me via nesse lugar.
E quando É eu fui para impressionante lá, isso. eu tava... Você entende? E claro que eu Eu entendo. sentia vergonha, sabe? Eu sentia vergonha. Tipo, quem sou Eu eu entendo. para orientar outra pessoa? Eu sei. Não importa que eu tinha sido diretora e que eu orientava o CEO da empresa e tal. Eu ainda questionava quem sou eu para orientar alguém. E o fato é que, encurtando uma longa história, na Índia, eu celebrei 10 anos de prática de yoga, numa linha Olha. específica que se chama Kriya Yoga. Kriya quer dizer ação com consciência. Aham. E eu recebi um nome indiano do Ai, que legal. meu professor, né? Professor Govinda Satchidananda, que é um líder global de Kriya Yoga e é um mestre com 30 anos de meditação. Né? É um grande mestre. E o nome que ele me deu é Yaneswari. Yaneswari quer dizer encarnação da sabedoria. Yana é conhecimento, sabedoria, né? E Ishvar é o Deus na forma corpórea. Que Então, quando eu lindo. recebi esse nome, primeira coisa, eu fiquei muito assustada. Eu falei, como assim Yaneswari para mim, né? Tipo, o que eu fiz para merecer esse nome? Como que eu vou ser coerente com esse nome? E aí, ele atribui nomes não por gosto, ele medita, né? E ele recebe a intuição e a orientação sobre qual nome ele deve atribuir. Então, eu voltei para o Brasil atenta em como eu poderia fazer jus a esse nome, como que eu poderia deixar minha sabedoria realmente tomar o comando da minha vida e deixar para trás futilidades, mimimis, preguicinhas, resistências, Clarice. autossabotagem e tudo que não é sábio, né? Uhum. Tudo que não é sábio. Eu precisei Isso. realmente falar, bom, agora é Yanisvara, então agora joga esse lixo fora e vamos nos alinhar no que é verdadeiro, no que é luminoso, no que é potente, no que tem poder, né, na minha vida. E isso Exatamente. mudou tudo. Isso mudou tudo. Que Então legal, foi claro. assim, foi uma mudança de perspectiva, compreende? Tu Foi uma mudança conseguiu de perspectiva. te ver como mentora, né? Também. Tudo... Nossa, eu achei muito interessante isso, muito interessante. Porque quando a gente está numa transição de carreira, muitas vezes, né? Que a gente está buscando alguma coisa nova para a gente acaba sentindo quem sou eu para fazer tal coisa, né? Quem sou eu para chegar aqui e dizer sobre isso, né? A gente tem essa sensação. Também eu me senti muito assim. Tu sabe um pouco disso, porque a gente está na nossa mentoria juntas, né? Mas a gente tem que saber que a gente é sim. E aí entra as nossas crenças realmente, né? De identidade, capacidade, merecimento. E então achei incrível isso aí, porque reforça tudo isso. A tua história reforça que a gente tem que acreditar mais na gente. O meu marido está aqui, ele disse: a felicidade é como uma sensação de vazio, liberdade, né? E ele acho que ele tem razão. A gente preza muito pela liberdade. Eu acho que quando a gente se sente livre, a gente se sente feliz também, porque a gente não é mais vítima nem juiz de nós mesmos, né? E nem do mundo. A gente se liberta de tudo isso. Adorei. Clá, alguém tem alguma pergunta para Clá? Eu acho que esse papo final aqui sobre felicidade, um papo meio quântico, assim, eu achei sensacional. Nossa, tá trazendo bastante coisa bacana pra gente. Se alguém tiver pergunta para Clá, quiser fazer, estamos chegando nos 15 minutos finais. Teve sorte em todos os momentos, pessoas certas que impulsionaram. Ó, a galera tá curtindo aqui, Clá. Adorando. Eu quero comentar isso, que eu acho importante. Pessoas que me impulsionaram. Eu vejo assim, sorte sem dúvida, eu estou sempre agradecendo a vida pelas oportunidades. Agora veja, o importante é você conseguir aproveitar as oportunidades. A Val está aí, maravilhosa, Maria Valéria Bonin, cliente amada. Bem-vinda. Veja, você está prestando atenção nos cavalos que passam na tua frente? Porque às vezes o cavalo passa na estrada e você fala, é só um cavalo, entende? A Índia me ensinou a observar melhor os sinais. Por exemplo, lá no alto do Himalaia, a gente foi numa árvore que chamava Árvore dos Desejos, que era no jardim do Krishnamacharya. E eu fiz um pedido. O pedido é que eu conseguisse realmente realizar o meu propósito e fazer o que eu vim para fazer mesmo no meu retorno ao Brasil. E veja, gente, eu estava desempregada, né?
Eu estava no meu sabático, mas assim, eu estava sem um cargo e sem um negócio. Eu estava ali na transição mesmo. Assim que eu voltei, eu estava fazendo alguns atendimentos de coaching para o meu processo de certificação, com os meus clientes experimentais. E eu cobrava bem baratinho naquela época e tudo. E uma das minhas clientes, a mãe dela é psicóloga. E ela gostou muito do coaching que eu fiz com ela, falou para a mãe me ligou e falou, olha, eu trabalho numa clínica e a gente está em busca de uma coach de carreira. Você não quer vir aqui conversar? E, encurtando uma longa história, eu fui lá conversar, a dona da clínica me ofereceu uma sala, pegou um chaveiro com o controle remoto da clínica e falou, você pode começar amanhã? Aqui estão as chaves, aqui está o controle do portão, aqui está a sala. Eu tenho alguns clientes com problemas de carreira que eu queria passar para você. Olha que bom. Veja, se eu não tivesse atenta à oportunidade, gente, elas são psicólogas, eu nunca tinha trabalhado numa clínica de psicologia. Eu vinha de uma carreira corporativa, entende? Se eu tivesse começado, ai, não, porque eu não sou psicóloga, acho que isso não é para mim, ou não sei se eu vou ficar morando em Jundiaí, ou sei lá, tô com dúvida. Eu tive tudo isso, medo, dúvida, incerteza, preguiça, tudo. Só que eu falei, gente, eu não pedi lá para realizar meu propósito, eu não pedi para desenvolver pessoas. Olha aqui o controle remoto na minha mão. Eu falei, fechou. Tu subiu o cavalo. Vamos começar. E aí, depois, no final, eu até voltei para São Paulo mesmo e continuei indo para Jundiaí para atender naquela clínica um tempo. E aquilo foi o trampolim. Muitas coisas aconteceram depois disso que alavancaram a minha carreira como coach. E eu acelerei muito rapidamente a minha carreira nessa área, porque eu disse sim para aquela primeira oportunidade. Então, eu acho que a gente fica, às vezes, idealizando, querendo tudo pronto. E essa é uma dica que eu queria trazer. Observa os degraus, entendeu? Entenda que é degrau por degrau que a gente vai subindo a nossa escada de progressão na carreira. Sabe, não é sempre um salto quântico. Tem momentos em que rola um salto quântico. O que é o salto quântico? O salto quântico é quando você desaparece daqui e reaparece ali no alto. De repente, pá, você estoura e você pula, você salta. E aí você não tem degrau a degrau no meio, você simplesmente voa. Isso também acontece. Eu sinto que nesse momento está acontecendo isso. Mas não é o tempo inteiro que você dá salto quântico. Então, a gente precisa ter essa persistência, sabe? De um passo por dia. Acho que é bem importante um passo por dia. Valorizar cada conquista diária, né? Cada passo dado que a gente está conseguindo alcançar nosso, né? Acho que tudo isso é muito importante. As nossas pequenas conquistas também têm que ser celebradas, né, claro. A gente não pode achar que a gente só vai vibrar quando algo grande acontece, mas, né, nas pequenas coisas também. Sim. E aí, gente, tem mais perguntas? Que mulher inteligente, ela é muito inteligente, gente. Muito obrigada. Sabe, Cris, eu acho que a gente não pode olhar só para o que a gente tem. A gente precisa ver quem você está se tornando na jornada. Sabe? Quando o teu foco muda para quem você está se tornando, ao invés de o que eu estou conquistando só materialmente, isso muda. Por exemplo, quando você tem um dia ruim, você se desespera ou você mantém a fé que no dia seguinte pode ser melhor? Eu tenho dias ruins. Claro! Assim, no sentido de que não me sinto tão bem, sabe? Sei lá, aqueles dias, não estou me sentindo tão bem, não estou afim de fazer as coisas. Sei lá, tô meio down. Acontece, né? Pra todo mundo. Claro. Muda a lua, muda o hormônio, já viu, né? Então, sim. Mas aí, né? Aquela coisa feminina, né? Tipo, no calendário e tal. Sim. Né? Aí aqueles dias eu falo tudo bem, amanhã eu vou estar melhor. Ou daqui 3 horas eu vou estar melhor. É isso aí. O marido ficou aonde, gente? Quero saber onde o marido ficou. Olha, o marido... Eu me divorciei em 2016 e o marido voltou para o ex, né? Agora ex-marido voltou para o Rio. E foi uma escolha e eu estou super feliz com essa escolha, com o meu estilo de vida atual, tá tudo certo. Mas assim, foi uma história 2016, de amor assim, então, muito intensa, durou 7 anos. Se ele me apoiou o tempo inteiro, ele me apoiou o tempo inteiro até o ponto que ele dava conta de apoiar.
E o que ele não Sim, dava, ele ficava na dele. E tudo bem, né? Cada um dá o que tem sim, mesmo, é assim. exatamente. Cada um dá o que tem. Quando a gente começa a ter esse entendimento dessa frase que tu falou agora, que eu acho que ela bate muito bem, de que cada um dá o que tem e tá tudo bem, a gente não precisa ficar exigindo do outro que ele faça tanto por nós, e nós também temos que entender que dar o melhor de nós também não é aquela coisa o tempo inteiro, dar tudo que a gente tem. Se a gente não está bem, a gente vai dar o melhor de nós de acordo com como a gente está se sentindo, né? Claro. A gente tem que se respeitar também nesse sentido, né? Aí as coisas ficam mais tranquilas, né? A forma como a gente consegue levar a nossa vida, acordar de manhã, as nossas intenções, né? A gente não se cobra tanto, né? Melhor feito que perfeito. Fica mais leve, é isso aí, Carla. Fica bem mais leve. E claro, e aí isso foi tudo lá quando tu te separou em 2016, tu já estava com a tua carreira de mentor e coach super a mil, né? A coisa já estava acontecendo, né? E, Sim. e nessa pandemia, claro, agora, como é que o que tu diz pra gente, né? Nessa transformação mundial, como é que tu enxerga esse momento? Qual é a opinião que tu dá? A diretriz, eu não vou falar conselho, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas qual é a opinião que tu dá? E o que que tu pode dizer para que a gente consiga ter mais força quântica para passar por todas essas coisas? Acho que algumas coisas. A primeira é reserva 15 dias, 15 minutos por dia para ficar em silêncio. Só você com você mesma, você mesmo. Fica 15 minutos ali, vê o que acontece, percebe como é que você fica na sua própria presença, que eu acho que o Uhum. mundo está se tornando cada vez mais complexo e aonde a gente deve buscar esse alicerce é dentro de si, né? E só que você só consegue ter alicerce interior se você conseguir estar à vontade na sua presença. Então, se você não fica à vontade hoje na sua presença, não tem problema. É uma construção. Começa com você adquirir esse hábito de ir lá, respirar e acalmar os pensamentos e ficar em silêncio. Então, dá uma desacelerada pelo menos 15 minutos por dia, acho que é fundamental. Adorei. Outra coisa é entender assim que todo mundo está na jornada de reinvenção agora. Então está todo mundo junto, tendo que se reinventar. E é desafiador para todo mundo. É mais dramático para algumas pessoas do que para outras, especialmente para quem teve perdas, né? Mas está todo mundo se reinventando. Então, já que é para se reinventar, minha orientação é se reinventa na direção do seu dom e do seu talento. Procura entender no que você realmente é boa e coloca Uhum. isso como centro da tua carreira e do teu negócio. Porque já que você vai se reinventar, para que se reinventar com uma coisa que você não sabe fazer ou não gosta de fazer? Faz o que você sabe, faz o que você gosta, né? O talento é aquilo que você gosta de fazer e sabe fazer bem naturalmente. É simples, gente. Às Olha vezes a para gente não isso, enxerga, né? acolhe. Às vezes a gente não enxerga. A gente tem que Pois é, começar a porque o enxergar. peixe está no aquário e não enxerga água, É, né? adorei, Você é isso pode aí. perguntar para quem te conhece bem. Pergunta para quem te Fala, conhece. claro, Né? claro. Fala do teu projeto, né? Eu acho que tu tá prestes a fazer um evento também. A gente já tá nos minutos finais, agora me veio assim, né? Que tem a ver com isso que tu tá falando, tudo. Sim, Fala pra olha, bom, gente. eu acho que a melhor forma da gente conectar no que está por vir é quem ainda não me acompanha, segue aqui meu perfil, que eu vou postar os convites. Lá no Linktree, você consegue também acessar um grupo no WhatsApp, onde eu envio em primeira mão o convite para os eventos. Eu vou em breve, sim, fazer um evento sobre autoconfiança e como acelerar a carreira feminina. Olha Então, que vocês vão legal. ficar sabendo. No momento, eu estou envolvida em projetos de mentoria dentro das empresas e eu faço mentoria individual particular. Estou com 2 vaguinhas em aberto. Para quem sentir Ah, vontade de conversar, me chama no direct que a gente conversa. E uma outra coisa que eu diria assim para fechar é encara a transição para o digital. Está na hora de encarar. Eu comecei em 2015 e agora eu estou acelerando, né, essa transição. A gente precisa ter presença digital, precisa ter produtos online, saber trabalhar online, porque isso veio para ficar, né? veio Precisamos com muita encarar, força. Veio com precisamos muita encarar força. essa missão.
Que legal, Clá. Que honra de ter aqui uma mulher muito... Olha, eu acho que é... Como é que é o nome que ele te deu, indiano? Yanesvari. Sabedoria total, né? A galera aqui também estava dizendo. É muito bom a gente estar perto de uma pessoa assim com bastante conteúdo, sabe, Clá? Que entrega pra gente muita coisa, né? E que preenche a nossa alma, preenche o nosso coração, a nossa mente com palavras verdadeiras, né? Palavras que nos tiram um pouco de um estado confuso, às vezes, e com dicas tão diretas e tão preciosas de que 15 minutos por dia fica na tua presença, por aprendizado, né, Dirce? Fica na tua presença, aprende a ficar na tua presença. Achei sensacional isso. Porque quanto mais a gente consegue ficar de bem com a gente mesmo, melhor a gente vai estar para o mundo, né? Para conseguir dar para o mundo, contribuir com o mundo da forma como a gente deseja, muitas vezes. Então foi Sim, sensacional, sim. foi sensacional. Que bom. Adorei. Olha, vocês também alegram o meu coração. E essa coisa de ficar na presença é saúde mental também. A gente precisa disso para estar no eixo. Porque o Total. mundo está muito louco, né? E a gente precisa voltar para esse centro aqui, ó. Do topo da Exatamente. cabeça até a base da coluna. Tem um eixo aqui dentro. Precisamos reconectar nessa Nossos força, né? chakras, tudo, coisa mais linda. A gente tem que entender tudo isso. Tem tanta meditação guiada, tem tanta coisa bacana, né? Vamos ir atrás e buscar quem ainda não está. Eu vou dizer que eu achei que eu nunca fosse conseguir meditar na minha vida. Eu achava que eu não ia conseguir ficar parada. E desde que eu comecei o ano passado, não faz muito tempo que eu comecei. Eu falei, gente, como eu não comecei antes? Como é que eu não me dei esse presente de vida antes? Então eu digo para quem não faz, Cris, comecem. Comecem, comecem, então, vou dar comecem. um presente para vocês, olha, para a gente fechar. Vou dar um presente para Opa, vocês. Quem entrar no meu grupo do WhatsApp, entra lá no Linktree, na minha bio. Entra no grupo do WhatsApp, eu vou postar o meu ritual matinal de poder opa! pessoal e um áudio de uma meditação que eu faço todas as manhãs para vocês. Ai, adorei. Eu vou lá. Eu vou entrar lá que eu quero fazer. Obrigada, Clá. 7 Legal. segundos, já vai cair a live. Muito obrigada. Obrigada, obrigada por